Olá, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da UFMS, estou no segundo semestre, me chamo Fabrício Nunes Brits. Eu sou Felipe Pereira Zacarias. E eu sou o Gustavo Fontes Franco de Oliveira. O nosso tema é energia nuclear, desenvolvimento de usinas de geração termonuclear no mundo. O nosso tema se trata de desenvolver a usina nuclear para preencher uma parte importante da matriz energética mundial, conscientizar sobre as usinas nucleares, mostrando-a como uma alternativa para outros países de utilizar fontes mais renováveis comparada com outras como energia de queima de combustíveis fósseis e de queima de carvão. Mas o nosso tema tem a ideia de falar sobre essa energia, mas como um todo. Mostrar ela das suas melhores aplicações e as suas desvantagens. Mostrar os perigos e a melhor forma de utilizar esse recurso que é tão controverso. A energia nuclear, ela é concedida pelo núcleo de átomos, no qual acontece a desintegração da partícula. Essa ação também é mais conhecida como fissão nuclear. Ela não é uma energia renovável e a sua principal fonte é através do urânio. Ela é usada bastante na medicina e na farmácia, como por exemplo os radioisotopos, que é para fazer exames e medicamentos, nas indústrias, como usina nuclear, e agricultura, que usados para traçadores radioativos. Essa energia, ela tem como benefícios ela ser uma energia bastante sustentável, visto que ela não utiliza combustíveis fósseis, assim não prejudicando o meio ambiente. Então, ela tem uma alta sustentabilidade, além de que ela pode ser instalada perto de cidades, ocupando pouco espaço, e não depende de clima nem de nenhum outros fatores para funcionar. Porém, esse tipo de energia, ela requer um extremo cuidado. E com isso surge uma questão, que é seguro investir em energia nuclear atualmente? Quando se trata de investir, muitas pessoas têm receio quando se trata de energia nuclear, justamente por causa dos riscos que elas trazem. Já aconteceu na história desastres como Chernobyl, Fukushima, em Goiânia, aqui mesmo no Brasil. Então as pessoas ela têm receio de investir por causa justamente da sua segurança. Atualmente, a segurança das usinas nucleares é um pouco complicado. A questão, por exemplo, do lixo, o lixo radioativo não tem um descarte eficaz atualmente, e fora a emissão de radioatividade, que surge muitos problemas para a sociedade. E com isso, fora o alto custo, por mais que essa energia ela seja mais eficaz do que as outras, em comparação de que com pouco urânio ela concede mais energia comparada a outros tipos de energias, ela possui um alto custo para se investir no começo. Embora atualmente esse custo venha diminuindo cada vez mais. Porém, com esse risco, é o principal fator das pessoas não investirem, fazendo com que as pessoas elas não contribuam muito com o processo do crescimento dessa energia nuclear. Embora os processos de seguranças estão cada vez mais avançados, visando assim uma energia boa para o futuro. E com essa problemática, a falta de desenvolvimento, é importante mostrar com o constante desenvolvimento a solução do problema. Um dos segundos problemas seria a não utilização de combustíveis fósseis. O fato da energia nuclear não utilizar combustíveis fósseis para o meio ambiente evita o lançamento de gases, agravando o agravamento do aquecimento global, evitando o lançamento de gases. Só que também a quantidade de energia gerada através de poucos combustíveis é elevada um pouco.
Então essa hipótese leva a que a energia nuclear não prejudique o meio ambiente, como por exemplo o aquecimento global. Entretanto, as usinas nucleares geram grande quantidade de lixo atômico. Então esse lixo atômico entra como a radioatividade, como eu expliquei no primeiro problema. Então o lixo atômico, o qual nenhum meio de descartamento não surge, toma grande risco na sociedade, contrariando outros lixos, porque tipo a utilização de bunkers é para acabar com a vida útil, mas um material radioativo ele demora muito. Então o formato que você fazer uma usina nuclear vai gerar muito lixo atômico, então o descarte dele vai ser um pouco mais difícil, porque há alta elevação de lixos nucleares. A terceira hipótese seria a grande quantidade de energia produzida, de energia nuclear, sabendo que a energia nuclear gera maior quantidade de energia com pouco combustível, em comparação às outras energias. Seria energia solar, eólica e etc. Podendo superar mesmo utilizando grande quantidade de combustíveis. A última hipótese seria a produção de energia em maior quantidade e menos combustíveis, mas em forma de energia que não seja renovável. Como a principal combustível urânio da energia nuclear, além do alto custo de instalação, que seria de usinas nucleares, que tem que achar uma área, tudo, não é tipo de uma noite pro dia que você vai instalar uma usina nuclear, você tem que olhar o campo, tudo, fazer tudo a vistoria, o urânio para você trabalhar. Desse modo, para conseguir o investimento da energia elétrica é muito mais importante do que a sustentabilidade de áreas divisores para você construir uma energia nuclear. E também depende da área, tipo assim, do país, da área que você vai instalar sua usina nuclear, a região. E através desse conhecimento que a gente pesquisou sobre essa área dos problemas da energia nuclear, a gente usou muito o Google Acadêmico, olhando documentos, sites, revistas, tudo isso. Os resultados que a gente encontrou mostram que o investimento na energia nuclear é até que bastante viável em países que utilizam alternativas mais poluentes, porque ela é uma fonte que não emite gases poluentes do efeito estufa. É exatamente isso, porque ela não emite gases poluentes do efeito estufa. Mas é importante também tomar precauções por causa dos riscos que ela possui. A energia nuclear vem sendo utilizada com muita frequência na geração de energia elétrica, causando baixos impactos ambientais e gerando menos poluentes que outros tipos de usinas geradoras de eletricidade. A geração da grande quantidade de lixo atômico é o principal impacto ambiental gerado pelas usinas nucleares. Para continuar viável como fonte de energia, os novos projetos de sistemas de energia nuclear, que incluem o reator nuclear, sistemas, ciclo do combustível, devem atender a diversos desafios que são impostos a eles, que no caso é um rejeito nuclear mais gerenciável, uma utilização mais efetiva do combustível, um aumento, um aumento dos benefícios ambientais. Você falar que precisa de mais, no caso, geração de economia, um investimento maior para gerar mais esse ciclo de avanço, né, nessa indústria. A segurança também precisa ser melhor valorizada, mais reconhecida, porque por mais que tenha desastre aqui e ali, são poucos comparado a quantas usinas nucleares que tem por aí. Nós colocaremos 2 vídeos curtos para melhor entendimento do conteúdo. Colocaremos um vídeo do Eletronuclear TV
e o outro do Ciência Todo Dia, para um entendimento mais dinâmico do que foi dito durante o nosso trabalho. O Sol é a maior fonte de energia em nosso planeta e sua força vem dos átomos. A ciência nos deu a chave para controlar esta energia e a sua matéria-prima é um mineral abundante em nosso país. Alguns átomos de urânio são capazes de liberar muita energia, mas para virar combustível de usina nuclear, primeiro temos que aumentar sua concentração. E nós fazemos isso separando os átomos mais pesados dos mais leves, juntando tudo numa pequena, mas poderosa pastilha capaz de produzir a mesma quantidade de eletricidade que 22 caminhões-tanque cheinhos de óleo diesel. Em Angra dos Reis, as pastilhas vão para o coração da usina dentro de estruturas metálicas. A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca e quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator, e o reator funciona como uma grande panela de pressão. Essa água super quente aquece uma outra água, transformando-a no vapor, que move as turbinas, que por sua vez fazem funcionar um grande gerador elétrico. É assim que uma usina nuclear funciona. A fissão dos átomos produz calor que se transforma em vapor e movimento. É assim que surge a eletricidade que faz funcionar as coisas na sua casa, na sua cidade e em todo o planeta. Hey, criaturas da internet, eu sou o Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E como será que funciona a energia nuclear? Bom, pelo nome eu acho que deve vir do núcleo da Terra. Ou de uma célula, sei lá. Miguel, na verdade nós vamos ver como podemos extrair energia do núcleo de átomos. A energia nuclear foi considerada por muito tempo capaz de gerar uma grande revolução para a espécie humana, pois imaginou-se que através dela seria possível conduzir tanta energia de forma limpa que se estipulava que com mais umas décadas de pesquisa poderíamos torná-la praticamente de graça, além de acabar com emissões de gás carbônico para sempre. Porém, o tempo passou e atualmente o mundo já deixou para trás o pico de dependência dessa fonte energética. Mas por que será que nós paramos de investir nessa tecnologia como antigamente? Bom, a realidade é que na teoria seria relativamente até simples, porém na prática houveram várias dificuldades entre a prancheta e o funcionamento, o que no fim nos levou ao método mais comum que é usado hoje nas usinas nucleares, que não é um dos mais tecnicamente elegantes, mais eficientes ou mais seguros. Entretanto, é acessível, não tão caro e funciona bem para suprir nossas demandas energéticas. A energia desse método provém do que ocorre no coração de uma usina, a fissão nuclear, ou seja, a quebra de átomos. Essa tarefa é extremamente difícil de se atingir devido à força nuclear forte, que é uma das 4 forças fundamentais na natureza, e também acontece de ser a mais forte de todas. Apesar de que o problema é que nós não temos muito conhecimento sobre o assunto, porque ela age em apenas escalas muito pequenas. Um lugar desse tamanho em que poderíamos observá-la em ação seria o núcleo atômico, onde ela atrai os prótons vizinhos, superando assim bastante a força de repulsão eletromagnética gerada pelas cargas positivas deles, que tendem a se repelir como ímãs. Porém, quanto maior for o núcleo de um átomo, menor vai ser o poder da força nuclear forte. Por isso que exemplares mais massivos tendem a emitir radiação e se transformar em um elemento mais estável. É uma radiação como essa que é utilizada nas usinas nucleares. O problema é que se deixarmos o processo acontecer naturalmente, talvez leve alguns bilhões de anos para se gerar alguma coisa útil. O que complica um pouco, já que você não pode esperar o dia todo para jogar PlayStation. Por isso, o trabalho de uma usina é basicamente acelerar esse processo
E para isso são jogados vários nêutrons em elementos com núcleos bem grandes, pois quanto maior eles forem, mais fácil vai ser de se desvencilhar da força nuclear forte para que a quebra ocorra. Um dos átomos mais massivos encontrados naturalmente na crosta terrestre é o urânio, que pode ser encontrado em vários tipos de formações geológicas e inclusive até mesmo no assoalho oceânico. Para a mineração valer a pena de verdade, ele deve estar em uma concentração de pelo menos 0,01% na rocha extraída. E dessa quantidade, apenas 1% corresponde ao sabor certo para o uso energético, pois apenas o urânio 235 pode ser aproveitado para alguma coisa. Não come elementos radioativos. Em uma porção de urânio no reator de uma usina, após os primeiros nêutrons terem sido disparados, um deles pode atingir um átomo de urânio, e o seu núcleo sofre uma quebra, que dá origem a 2 elementos mais leves, além de 2 ou 3 nêutrons. Dá uns 2,5 na média. Cada um desses novos nêutrons livres agora podem acertar outros núcleos de urânio, e assim acaba se gerando uma reação em cadeia, que vai aumentando exponencialmente e o número de fissões pipoca no reator. O que é curioso aqui é que se você somar a massa de todos os produtos após esse fenômeno, você vai ter menos do que tinha no início. E isso acontece porque há uma conversão de uma pequena parte da massa inicial em energia, mais especificamente raios gama, como foi previsto pela famosa equação do Albertinho. Ok, entendi, mas como será que funciona uma usina nuclear? No caso, para responder isso, não há ninguém melhor do que os Hugobertos. Uma usina nuclear opera de maneira muito parecida com uma de carvão ou gás natural. Ambos usam uma fonte de energia para esquentar água, que com o aumento da temperatura passa para o estado gasoso e tenta escapar em direção a uma turbina. Essa passagem do fluido faz com que o equipamento comece a girar. Assim, depois ela resfria, condensa e volta para o início. E a rotação é transferida para um gerador, conectado a um sistema que transforma o movimento em eletricidade, para abastecer a sua casa e ou indústrias. No caso de usinas nucleares, esse arranjo é chamado de reator de água fervente. Entretanto, ele não é o único tipo. Existe um outro um pouco mais complexo e muito mais utilizado atualmente, conhecido como reator de água pressurizada. A única diferença é que a água que entra em contato diretamente com a radiação nunca vira vapor, pois há uma tubulação separada para ela que está sob alta pressão, graças a um pressurizador. Então, esses tubos esquentados vão entrar em contato com outra água, que irá absorver a energia térmica e ferverá para cumprir o trajeto até a turbina e o condensador, posteriormente retornando ao começo. E a água pressurizada, após fazer a troca térmica, também volta para a sua primeira etapa, o reator. Valeu, Gobertos! E só para complementar um detalhe, você já pensou como deve ser o interior de um reator nuclear? Um aparato desses nada mais é do que uma cápsula onde existem hastes de um material radioativo que possa liberar raios gama para esquentar a água ao seu redor. Porém, é preciso se ter algum tipo de controle na reação em cadeia causada pelos nêutrons, anteriormente explicada. Senão, o metal da estrutura poderia derreter, ou mesmo poderia haver a chance de ocorrer uma explosão nuclear. Além da própria água ajudar no resfriamento, foi pensando nisso que foram projetadas hastes de controle feitas de um material que absorve essas partículas desencadeadoras. Ou seja, quanto maior for a presença desses filamentos de controle, maior vai ser o resfriamento. Essas vigas ficam entre as que contêm elementos radioativos, podendo-se subir as hastes de controle para que elas permitam que a reação em cadeia se torne mais intensa, assim gerando mais calor. Ou então, pode-se baixá-las para que mais nêutrons sejam abafados por elas, assim gerando menos calor. Então é isso, minha gente, o futuro pode não ser atômico, mas tem uma formiga que é. E obrigado por assistir. Para saber de mais fontes de energia para você assistir o YouTube, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com mais uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: o que você faria para se proteger de um desastre nuclear? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana. Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta simples.
Quando foi a última vez que você ficou a mais de 10 metros de um aparelho que usa eletricidade? É muito provável que a sua resposta talvez seja nunca, ou que você nem consiga se lembrar. O uso de energia elétrica é algo completamente fundamental para a humanidade no século XXI. O mundo moderno literalmente depende da produção e consumo de energia elétrica. A energia utilizada nas nossas casas para acender as lâmpadas e carregar os celulares pode ser produzida de diversas maneiras. Atualmente no mundo, cerca de 64% da energia elétrica é produzida pela queima de carvão, gás natural e alguns outros combustíveis fósseis. 19% é energia hidrelétrica, 10% é energia nuclear e 7% são energia eólica e solar. E muito importante, antes mesmo de começar alguma discussão nesse vídeo, eu preciso lembrar que cada forma de produzir energia tem os seus pontos positivos, assim como as suas desvantagens. Mas o nosso foco no vídeo de hoje é na energia que geramos através da fissão nuclear. De uma maneira bastante simplificada, uma usina de fissão nuclear utiliza átomos pesados e instáveis como combustível, e faz a quebra ou fissão desses átomos utilizando nêutrons. Quando essa fissão ocorre, o átomo pesado se transforma em outros elementos. Mas muito importante, se você somar a massa desses novos elementos, ela é menor do que a massa do elemento com que você começou. A massa que supostamente desapareceu nessa equação é convertida em energia. E essa energia é utilizada para evaporar a água, que movimenta uma turbina e gera energia elétrica. A principal vantagem da energia nuclear é que ela pode ser uma substituta limpa e direta para as usinas que dependem da queima de combustíveis fósseis, que por sinal são a maioria da nossa geração de energia elétrica. As usinas nucleares permitem a produção de grandes quantidades de energia sem o impacto ambiental de combustíveis fósseis. Você pode até se perguntar, mas e toda aquela fumaça saindo das chaminés? Isso é literalmente vapor de água, que você inclusive pode tomar. O que torna as usinas de fissão nuclear tão interessantes é a capacidade de substituir diretamente as usinas de combustíveis fósseis. Esse não é sempre o caso com as outras formas de energia limpa. Tanto a energia hidrelétrica, a solar e a eólica dependem de considerações geográficas. Para substituir uma usina de carvão que alimenta uma cidade, você precisaria de um grande campo de painéis solares, o que não seria possível se a cidade fosse uma metrópole sem espaço livre. Enquanto isso, uma usina nuclear sozinha em Angra dos Reis consegue produzir 3% da energia elétrica utilizada no Brasil, ocupando pouquíssimo espaço. Só que existe um problema. Montar uma usina nuclear exige um alto investimento inicial. O lado bom é que esse investimento geralmente se paga devido à alta eficiência na produção de energia elétrica e o baixo custo de manutenção. Tudo o que você precisa é de urânio enriquecido e trabalhadores especializados, e você consegue manter a usina funcionando indefinidamente. Além disso, ter uma instalação de alta tecnologia como uma usina nuclear pode incentivar a profissionalização e a geração de empregos para o país e região que investiu nessa tecnologia. No longo prazo, uma usina nuclear parece valer bastante a pena, tanto por razões ambientais quanto econômicas. Mas existem sérios desafios no caminho do uso da energia nuclear. Um dos desafios é o medo de acidentes nucleares. É quase certeza que se você falar de energia nuclear para alguém, essa pessoa vai lembrar na hora ou de Chernobyl ou de Fukushima. O fator mais crítico em relação à produção de energia nuclear é que essa energia depende de materiais radioativos. Se esses materiais não forem manipulados de forma adequada, isso pode gerar acidentes sérios. Mas aqui eu tenho uma curiosidade um tanto quanto inesperada. Se nós fizermos uma comparação de danos causados por acidentes associados às diferentes formas de produzir energia, a energia nuclear é uma das mais seguras. Usinas nucleares são mais seguras do que a queima de combustíveis fósseis, que é justamente o tipo de produção de energia que elas são as mais capacitadas para substituir. Durante a segunda metade do século XX, acidentes em usinas de combustíveis fósseis e derivados mataram mais de 40 mil pessoas em fatalidades diretas, sem incluir fatalidades devido à exposição de populações a materiais tóxicos ou danos ambientais. Enquanto isso, houve apenas 31 fatalidades diretas em acidentes nucleares. Espera, deixa eu falar melhor essa frase. Acidente nuclear, porque Chernobyl foi o único acidente nuclear com fatalidades durante o período desse estudo. Incluindo as fatalidades indiretas, os números sobem para 10 mil fatalidades em acidentes nucleares, o que ainda é menor do que as mortes diretas em usinas de combustíveis fósseis. Isso é, nós estamos contando as mortes por câncer que Chernobyl deve ter causado por décadas depois do acidente. Então, mesmo compensando pela diferença no número de usinas nucleares e de combustíveis fósseis, as usinas nucleares parecem ser mais seguras. Os números provam isso. E é importante ressaltar que eu não estou tentando te convencer a não ter medo de usinas nucleares. O que eu quero apontar é que o nosso medo desse tipo de geração de energia, em geral, é desproporcional ao risco real que elas apresentam para as pessoas. A usina nuclear em Angra dos Reis, por exemplo, funciona desde 1982 sem acidentes.
Isso são 39 anos de funcionamento contínuo. Ter medo de coisas perigosas como radiação é bom, mas medo de forma informada é ainda melhor. E esse medo de usinas nucleares é uma das barreiras mais comuns para a implementação de novas usinas. Tanto é que quando pesquisas foram feitas em países que utilizam bastante energia nuclear, como a França e a Alemanha, essas pesquisas concluíram que a população desses países gostaria de que a nação reduzisse o uso de energia nuclear. Por outro lado, esses países encontram dificuldades em fazer planos para reduzir a produção de energia nuclear e ainda se manter dentro dos limites de emissão de gases estufa que os países desejavam. A moral da história é que, dada a situação atual das mudanças climáticas causadas pela humanidade, o principal ponto forte da energia nuclear fica ainda mais forte: a capacidade de servir como um substituto direto das usinas de combustíveis fósseis com pouco impacto ambiental. Mas por outro lado, um país deve sim levar a vontade da sua população a sério. Não é certo rotular o medo da sua própria população como irracional e tomar as decisões independente das vontades dos habitantes de uma nação. Em resumo, tomar decisões sobre matrizes energéticas é complicado e exige um diálogo democrático com as pessoas que vão ser afetadas por essas decisões. A outra razão para o medo de combustíveis radioativos é a questão do armazenamento a longo prazo. Os restos dos materiais radioativos usados em usinas nucleares podem se manter radioativos por milhares de anos. Então existe a necessidade de armazená-los de forma segura por milênios. E nós ainda não temos onde armazenar os restos de combustíveis nucleares a longo prazo. A maioria do nosso combustível nuclear gasto está guardado em armazéns temporários ou dentro das próprias usinas. Só que montar uma instalação para armazenar combustível nuclear por milhares de anos parece ser possível, e existe muita pesquisa sendo feita em torno disso. Mas nós atualmente não temos como ter 100% de certeza de que um acidente não vai acontecer, seja daqui a 1000 ou 10 mil anos, justamente porque isso é muito tempo. Então a pergunta é: vale a pena arriscar a segurança dos humanos que vão habitar o planeta em 1000 ou 10 mil anos pelos benefícios que a energia nuclear traria para a nossa civilização agora? E é bem possível que não exista uma resposta certa. Isso é uma escolha, e como todas as escolhas na vida, ela tem consequências que podem ser boas ou podem ser ruins. Outra questão séria sobre as usinas nucleares é que o combustível nuclear, como o urânio, pode ser utilizado para fazer armas de destruição em massa. E os processos de enriquecimento de urânio necessários para alimentar usinas nucleares podem botar países no caminho de ter uma ferramenta para a produção de bombas atômicas. O urânio não é especialmente caro e muito menos raro. Mas comprar urânio em grandes quantidades é difícil por razões de políticas internacionais. Existem diversos acordos limitando o acesso a combustíveis nucleares e as tecnologias associadas com o enriquecimento do urânio. E não só isso, o urânio é extremamente fácil de detectar, justamente por causa da radiação. Então o único jeito de esconder o urânio das organizações internacionais que policiam o uso de combustíveis radioativos seria não deixar elas chegarem perto do urânio. Só que isso por si só já levanta bastante suspeitas. Então é bastante difícil para um país que não tem boas relações internacionais comprar urânio. E mesmo que ele consiga, isso em geral resultaria em embargos comerciais e toda forma de ações repressivas em relação àquele país. Então vocês podem se perguntar agora: Pedro, qual que é a mensagem que você quer passar com esse vídeo? A mensagem que eu quero passar é que a questão da energia de fissão nuclear é um tanto quanto curiosa. Do ponto de vista tecnológico, nós temos tudo o que nós precisamos para gerar uma matriz de produção de energia limpa que poderia alimentar países inteiros sem dificuldades e nos ajudar com a questão das mudanças climáticas. E do ponto de vista tecnológico e científico, nós temos um entendimento muito bom e preciso dos riscos e vantagens envolvidos. Os diversos pesquisadores que trabalham com energia nuclear levam a sério seu trabalho e o possível dano e mau uso que materiais radioativos podem causar. Os principais desafios no caminho de um país querendo expandir o uso de energia nuclear seria muito mais social e político do que tecnológico. E o jeito que a sociedade humana se relaciona com ciência e tecnologia é uma faceta muito importante da nossa sociedade. Vale muito a pena entender os pontos de tensão entre o nosso entendimento científico e as vontades da sociedade em relação a essas tecnologias. Apesar das questões sociais e políticas, que não podem ser desprezadas, usinas nucleares são uma opção de produção de energia que deve ser levada em conta e que parece ter mais pontos positivos do que negativos. E eu acho que é essa a moral da história. A energia nuclear mostra muito bem a relação que seres humanos têm com tecnologias. Tecnologias por si próprias são apenas isso. Elas não falam, não sentem e muito menos podem agir. Somos nós, quando colocamos elas em prática, que decidimos se elas vão ser utilizadas para o benefício da civilização ou para o benefício de um grupo muito específico de pessoas ou países.
A energia nuclear é uma opção genuinamente interessante do ponto de vista tecnológico. E ela deve ser mantida em mente. Muito obrigado e até a próxima. A gente conclui que a problemática foi solucionada a partir da proposta de análise, da autorização para construir uma usina apenas em lugares de maiores seguranças possíveis, ou seja, locais onde há menos risco de desastres naturais, são menores, da pesquisa, da construção do local, a reutilização de resíduos radioativos, a implantação de segurança mais viável, para a utilização de reatores pequenos, maiores, de porte, e que são mais viáveis ao custo na hora da instalação da usina, e a segurança e a sustentabilidade do local. A gente finaliza nosso trabalho sobre a energia nuclear e desenvolvimento de usinas de geração termonuclear no mundo.